Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. Também boa tarde a quem nos acompanha em casa. Nós celebramos a nossa Eucaristia da dedicação da Basílica de Santa Maria Maior em Roma, a primeira grande igreja dedicada a Maria no Ocidente. E vamos lembrar neste dia Carminda Valente Silva, Joaquim Albertina Santos, Henrique Coimbra e também lembremos o Sr. Fabiano Lima, que partiu hoje de manhã, que o Senhor chamou com muito sereno, com muita serenidade, mas lembremos-lo também ao Senhor e à sua família nesta hora. E para melhor tomarmos consciência que somos pecadores, peçamos perdão ao Senhor. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Concedei, Senhor, aos vossos servos a perfeita saúde da alma e do corpo, e por intercessão da Virgem Santa Maria, livrai-nos das tristezas do tempo presente e dai-nos as alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do Apocalipse de São João. Eu, João, vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra tinham desaparecido, e o mar já não existia. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da presença de Deus, bela como noiva adornada para o seu esposo. Do trono ouvi uma voz forte que dizia: Eis a morada de Deus com os homens. Deus habitará com os homens. Eles serão o seu povo. E o próprio Deus, no meio deles, será o seu Deus. Ele enxugará todas as lágrimas dos seus olhos. Nunca mais haverá morte, nem luto, nem gemido, nem dor, porque o mundo antigo desapareceu. Disse então aquele que estava sentado no trono: Vou renovar todas as coisas. Palavra do Senhor.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, enquanto Jesus falava à multidão, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e disse: Feliz aquela que te trouxe no seu ventre e te amamentou ao seu peito. Mas Jesus respondeu: Mais felizes são os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Nós celebramos hoje a festa da dedicação da Basílica de Santa Maria Maior em Roma. Como nós sabemos, há 4 basílicas que são as maiores e que simbolizam toda a unidade do povo de Deus. A de São Pedro, onde vive o Papa, a de São Paulo, a de São João Evangelista e a de Santa Maria Maior. E Santa Maria é a primeira grande igreja dedicada a Nossa Senhora no Ocidente, e aquela que está lá já é uma renovação, porque é uma igreja especial, tem uma cripta e a primeira está lá por baixo, e depois é a grande basílica que foi construída. Mas hoje, no Evangelho, este pequeno trecho do Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículo 27 e 28, unicamente, este pequeno trecho de Jesus, se mal interpretado, e sabemos que no mundo há vontades para tudo, pode criar muita confusão nas nossas cabeças e na cabeça das pessoas, estes 2 versículos. E, portanto, temos que estar atentos. O que é que Jesus quis dizer? O que é que isto significa? Há um provérbio filosófico que diz: nem tudo que luz é ouro, nem tudo que parece é. Portanto, a gente às vezes vamos atrás do parecer e emitimos opiniões a respeito do parecer e não vamos ao ser, ou é. E nós que somos a cultura latina, é bom a gente ir lembrando isto. Nós, os latinos, vindos do latim, o italiano, o francês, o espanhol, o português, o verbo ser, em inglês, to be, tem 2 traduções: o estar e o ser. E não é a mesma coisa. Nós sabemos que são o estar significa transitoriedade, significa movimento. Hoje está-se, mas amanhã pode não estar. O ser, na nossa cultura, é ser. Nós hoje, o verbo to be, em português, traduz-se mais pelo estar, porque nada é definitivo, nada é a dimensão de Deus, nada é a dimensão profunda da realidade, e hoje temos uma cultura do estar, e nós somos um povo de ser, do ser, como São João nos diz. Mas este Evangelho pode nos levar a muitos erros. E quando uma mulher, no meio da multidão, fala da felicidade da mulher que gestou e amamentou Jesus, ele diz: mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Então surge uma pergunta: então será que Maria, mãe de Jesus, não era feliz? O que está por trás deste texto é a necessidade de ser fiel ao anúncio da palavra de Jesus. Não perdia a oportunidade de evangelizar. Jesus não perdia a oportunidade de evangelizar. E na surpresa de ver uma mulher que se levanta no meio da multidão para falar da felicidade de ser a mãe dele, Jesus quer exaltar a felicidade daqueles que ouvem e seguem a palavra de Deus. E Maria
é o modelo daqueles que ouvem e seguem a palavra de Deus. Desde o princípio, o anjo Gabriel anunciou-lhe, ela sem perceber porquê, faça-se. Portanto, Maria é um modelo daquelas que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Jesus não estava a insinuar nada. Não havia ninguém mais feliz que Maria nesta dimensão. E, portanto, nós não podemos cair no erro de interpretar as coisas como o mundo costuma interpretar, à sua maneira. Este exemplo, nós que vivemos aqui no mundo inglês, percebemos bem e às vezes nem sequer notamos, nem sequer percebemos, mas é assim. Na cultura inglesa, nórdica, o verbo to be, dá para traduzir ser e estar, mas para nós nunca vai ser igual. Muitas vezes costumo dar o exemplo do casamento. Antigamente as pessoas diziam eu sou casado, e agora muita gente diz eu estou casado, e não é a mesma coisa, queiramos ou não. Eu sou casado ou eu estou casado não é a mesma coisa. Eu estou a exercer como padre ou sou sacerdote não é a mesma coisa. Queiramos ou não, no conceito etimológico da palavra, no sentido, no significado das coisas, não é a mesma coisa. Nós não dizemos eu agora estou filho do Sr. Manuel, não, eu sou, não muda. Eu sou filho de Telvina, não muda, eu sou. E nós sabemos distinguir isto. E também na linguagem da Bíblia, Jesus, quando falava com significado para instruir, para fazer catequese, e não era para difamar ninguém, não era para difamar Maria, porque Jesus sabia que Maria era o modelo, era a referência, era aquela que ouvia a sua palavra e a punha em prática. Portanto, Jesus quer chamar a atenção para isso. Nós hoje celebramos na igreja, em toda a igreja, a dedicação da Basílica de Santa Maria Maior. Esta Basílica é um símbolo, é a abertura da grande devoção de Maria no Ocidente. Já no Oriente, até a imagem principal da Basílica de Santa Maria Maior em Roma é um ícone, porque no Oriente eles não seguiram a tradição das imagens como nós. Tem ícones, pinturas muito bonitas, e na Santa Maria Maior em Roma, lá está, desde o início, um ícone muito, muito bonito de Nossa Senhora. Até é de admirar a imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres, que veio para os Açores, que vem de lá do Oriente, e que quando Constantinopla, hoje Istambul, foi invadida, os cristãos trouxeram para o Museu do Vaticano, e passados quase 200 anos, quando as irmãs foram a Roma pedir para abrir um convento na Caloura primeiro e depois em São Miguel, mudou da Caloura para São Miguel, e nós sabemos as razões, ou não podemos esconder as razões. Esta imagem até não é muito comum os do Oriente terem uma imagem de Cristo, porque tem ícones, é sobretudo os ícones. Portanto, é uma raridade até nesse ponto de vista, a imagem do Santo Cristo dos Milagres. Então, como é que surgiu a igreja, a Basílica de Santa Maria Maior em Roma? Havia um senhor muito rico que numa noite sonhou que haveria neve num monte perto de Roma, que hoje está tudo Roma, mas naquela altura era fora, e em agosto sonhou. E não é que o Papa da altura
teve o mesmo sonho. Tiveram o mesmo sonho, o Papa Libério. E logo ao raiar do dia, acreditaram no sonho e se dirigiram com o povo para ver se havia neve. E havia neve. E estava cheio de neve. E foi aí que os dois sonhos coincidiram, e foi aí que decidiram edificar uma igreja. E definiram logo na altura qual era o local. Pela manhã, aquele facto inédito, em agosto, em Roma, no sul da Europa, haver neve, neste dia 5, é algo especial. Foi constatado, e enquanto a notícia se espalhava por toda a Roma, todos caminhando por estradas diferentes, seguidos por uma multidão, encontraram-se lá no monte. Lá em cima, no monte Esquilino, comprovaram que havia neve. Com um bastão, o Papa traçou a área para erguer a igreja que Patrício construiu apenas com o seu dinheiro. Portanto, foi este rico que teve o sonho, que construiu a igreja, a primeira igreja de Nossa Senhora em Roma. E nascia a Basílica de Santa Maria da Neve, mais pequena, porque quem vai visitar a Basílica de Santa Maria Maior em Roma desce umas escadinhas e está lá um altar, e por isso é que na oração da manhã hoje há o Papa, um Papa também muito importante para aquela Basílica, uma estátua de mármore que contempla o altar principal e contempla o altar antigo da Basílica de Nossa Senhora das Neves, por causa, o povo colocou-lhe esse nome, por causa de haver neve naquele monte, naquele dia. Alguns pesquisadores dizem que o Papa Libério, depois de conversar com este senhor, verificaram que o sonho era igual. E, portanto, convergiram os dois sonhos. Juntos com a população, foram ao alto do Monte Esquilo e demarcaram sobre a neve o terreno onde a igreja foi construída. Depois, com a construção de Santa Maria da Neve, o local reconquistou a visita popular. Começaram a afluir ali multidões. Tanto é verdade que cerca de um século depois, para celebrar os resultados do Concílio de Éfeso, que proclamou a maternidade divina da Virgem Maria, o Papa Sisto III, em 440, mandou construir uma igreja. E então esta, a que nós temos hoje, enorme, grande, para albergar multidões, estando a outra 100 anos mais antiga por baixo. No dia 5 de agosto de 431, a nova igreja que substituiu a anterior foi consagrada com o nome Basílica Santa Maria Maior, por ser grande, por ser a maior. Nela foi realizado o primeiro presépio que se tem notícia na igreja. Por isto também ficou conhecida a Basílica do Santa Maria do Presépio. E Santa Helena trouxe um pedaço da manjedoura de Roma. Nós sabemos que Santa Helena, a mãe de Constantino, mandou o exército para Jerusalém à busca da cruz de Cristo, remexeram a lixeira do sul de Jerusalém à procura da cruz de Cristo, iam tocando em paralíticos, em doentes, até que se encontrou a cruz de Jesus Cristo, lá no fundo do lixo, e também encontrou esta manjedoura e trouxe para Roma. Está na igreja de Santa Maria Maior. E o primeiro presépio feito em Roma foi nesta basílica, mas muito mais tarde, porque quem fez o primeiro presépio foi São Francisco
de Assis, mas o pedaço da manjedoura do menino Jesus, onde o menino Jesus esteve, e foi trazido de Jerusalém por Santa Helena. Portanto, a dedicação da Basílica de Santa Maria Maior acontece no dia 5 de agosto e é celebrada em toda a Igreja em honra de Nossa Senhora. Hoje, na oração da manhã, um padre da Igreja que nós lemos diz que nós gostamos de ver as igrejas limpas, bem ornadas, bem bonitas, e que para quê? Para exteriorizar aquilo que os verdadeiros templos devem ser, os verdadeiros templos que Deus gosta, que é o coração, a alma de cada um. Portanto, nós gostamos da igreja bonita, limpa, e é assim que a alma, que o coração, o verdadeiro templo, porque os templos que nós temos são a imagem de todos os templos. Nós reunimos-nos aqui, a igreja, quando é consagrada, vem o bispo e sobre o altar está a pedra d'ara, que vem de Roma, as relíquias dos mártires ou dos santos, e o senhor bispo consagra o altar e torna-se o altar o centro da própria igreja. E a igreja simboliza, é o templo, mas é o somar de todos os templos que entram dentro da própria igreja. E esta consciência temos que criar. Portanto, nas nossas igrejas que fomos criando, até ao nosso tempo, construíram-se muitas igrejas. Eu lembro, eu próprio, renovei igrejas e construímos igrejas. E hoje, de um momento para o outro, vemos, parece que um ataque. Mas não esqueçamos que a nossa igreja é o espelho daquilo que nós somos todos em conjunto. E nós é que fazemos o templo. Se a comunidade somos belos, estamos limpos, corretos, puros, assim também será o templo onde nos reunimos. Mas nenhum de nós faz o templo de Deus. Cada um, somos peças, somos pequenas peças. E construímos este templo. E as nossas igrejas de até agora, foram exemplo de almas grandes, de almas que amavam a Deus, que olhavam para a vida e sabiam que não eram deste mundo, e que caminhavam para Deus, mas sabiam que tinham que ser com todos. A nossa vida é sentar-nos à mesa para tomar o pequeno almoço e partir, como aconteceu hoje ao nosso irmão Fabiano Lima. Morreu sentado na mesa. Estava ali, sentadinho à mesa. É assim. Portanto, mas nós somos um povo, e a nossa igreja, as nossas igrejas que nós construímos, têm que ser a imagem de nós próprios. E não vos admireis que no futuro haja buracos nas paredes, haja bancos partidos, haja vidros que não estejam nas janelas, haja no chão, sujidade por todo o lado. O espelho é o espelho, será o espelho. Mas nós acreditamos que as nossas igrejas são o espelho de almas grandes, são o espelho de almas que acreditam em valores profundos. E a dedicação de Santa Maria Maior faz-nos lembrar isto mesmo. Feliz aquela que te gerou, aquela que te amamentou. E Jesus responde: não, felizes são aqueles que hoje, logo, amanhã e depois de amanhã,
vão acreditar na palavra de Deus e se vão deixar guiar e orientar por estes princípios. Sabendo que não somos de cá, sabendo que levantamos, sentamos-nos à mesa para tomar um pequeno almoço, como o nosso querido Sr. Fabiano, e o Senhor chama-nos e continua sentado, esperando que é assim a nossa vida. Mas neste dia da consagração na Basílica de Santa Maria Maior, temos de pensar nisto e pensar se temos orgulho, gosto. Eu sei que temos, toda a gente tem muito gosto na sua igreja e tanta gente não entende o significado destes pequenos gestos. Se a igreja estiver toda partida, é sinal que esta comunidade, quando esta igreja estiver toda partida, é sinal que também aqueles que fazem parte ou não fazem parte ou não querem fazer parte, também estarão todos partidos. Não haverá dúvidas nenhuma. Seja louvado nosso Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, ao celebrarmos o aniversário da dedicação da Basílica de Santa Maria, símbolo da morada de Deus com os homens, elevemos as nossas súplicas ao Altíssimo por intercessão da Virgem Mãe, dizendo com alegria: interceda por nós a gloriosa Mãe de Deus. Interceda por nós a gloriosa Mãe de Deus. Por todo o povo santo de Deus, para que guarde a fé recebida dos apóstolos e saiba reconhecer e seguir o seu Senhor. Oremos por intercessão de Maria. Pelos bispos, presbíteros e diáconos, e por todos os fiéis seus colaboradores, para que sirvam os homens, imitando a Cristo, e oremos por intercessão de Maria. Pelas comunidades paroquiais da nossa Diocese, para que o Senhor faça delas templos vivos, construídos sobre Cristo, pedra angular. Oremos por intercessão de Maria. Pelas comunidades religiosas e pelos grupos e de leigos, para que na fidelidade aos seus carismas sejam sinais de complementaridade eclesial. Oremos por intercessão de Maria. Por todos nós aqui reunidos em Assembleia, para que o Senhor nos conceda a graça de ser morada do Espírito Santo, oremos por intercessão de Maria. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Venha, Senhor, em nosso auxílio o vosso Filho feito homem, ele que ao nascer da Virgem Maria não diminuiu, antes consagrou a integridade de sua mãe, nos purifique das nossas faltas
e vos torne agradável a nossa oblação, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte e louvar-vos, bendizer-vos e glorificar-vos na solenidade da dedicação da Basílica de Santa Maria Maior em Roma. Pelo poder do Espírito Santo, Maria concebeu o vosso Filho unigênito e, sem perder a glória da sua virgindade, deu ao mundo a luz eterna, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por ele, numa só voz, os anjos, arcanjos e todos os corpos celestes proclamam alegremente a vossa glória. Permiti que nos associemos às suas vozes, cantando humildemente o vosso louvor. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Maico Maol e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, todos aqueles cujo nome pronunciámos no início desta Eucaristia, que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, os vamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, cada dia, nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia,
sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, no Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Senhor, que nos alimentaste neste sacramento celeste, fazei que, celebrando com alegria a festa da Virgem Santa Maria, a dedicação da Basílica Maior de Santa Maria em Roma, imitemos as virtudes de Maria, colaboremos generosamente no mistério da nossa redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Então vamos, quem puder, acompanhar com a adoração do Santíssimo Sacramento até às 8h30 e depois teremos a oração do terço e a bênção do Santíssimo Sacramento. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo e sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Santo Inácio rezava assim: tomai, Senhor, e recebei toda a minha vontade, a minha memória, o meu entendimento, toda a minha vontade. Tudo o que eu possuo, vós me destes, a vós restituo, tudo é vosso, disponde. Dai-me apenas, Senhor, o vosso amor e graça, por isso me basta. O cardeal John Henry Newman, de Inglaterra, que foi declarado santo já nos nossos dias e que se converteu do anglicanismo a católico, diante do Santíssimo Sacramento rezava assim: Cristo vivo, meu Salvador, ponho-me agora na tua presença, mas sei que já estou diante de ti todo o tempo. Adoro-te aqui presente, como Deus e como homem, em alma e corpo, em verdadeira carne e sangue. Creio firmemente que me ajoelho diante da mesma sagrada humanidade que foi concebida no dia e repousou no seu seio, que cresceu até aos 12 anos, realizou milagres, pronunciou palavras de sabedoria e paz, que ao devido tempo carregou a cruz, jazeu no sepulcro, ressuscitou da morte e agora reina no céu. Eu te louvo e bendigo e me entrego completamente a ti,
que és o verdadeiro pão da minha alma e minha alegria eterna. Amém.